Olha, nós continuamos acompanhando o caso da tragédia aérea que tirou a vida de 6 moradores aqui de Uberlândia no fim de semana. Existe já a previsão para a chegada dos corpos aqui na nossa cidade, que deve aí acontecer no fim da tarde. E claro, muita dor, né? Muita dor para muitas pessoas, para muitos amigos em relação a isso. Vamos agora para a parte interna do aeroporto de Uberlândia, direto do pátio ali, onde existem muitas pessoas circulando diariamente na nossa cidade. Quem traz mais informações é a nossa repórter Carolina Barros. Carol. Rafa, a gente continua acompanhando o caso dessas 6 vítimas, dessas 6 famílias e que tem tantos amigos, né? Aguardando a chegada dos corpos dos empresários aqui de Uberlândia que morreram na tragédia lá no Amazonas. Essa queda da aeronave que infelizmente tirou a vida de 14 pessoas, sendo o piloto, o copiloto e 12 passageiros. E entre esses 12, 6 empresários aqui da cidade de Uberlândia. Os corpos foram liberados nessa madrugada, depois de um exame. Apesar de todos eles, todos os passageiros e tripulantes estarem com documentos de identidade pessoais, foi feito um exame que é chamado de necropapiloscopia. É um exame para confirmar de fato as identidades. É um cuidado que se tem, né? Afinal de contas, foi uma tragédia muito grande. E aí, feita a identificação de todos esses corpos, eles já foram liberados. E essas 6 vítimas aqui de Uberlândia, a previsão para a chegada dos corpos é às 5 horas da tarde. Inclusive, o governo de Minas havia disponibilizado 2 aeronaves, o Arcanjo 9 e o Arcanjo 11. E, inclusive, vários pessoal também, né? São 6 tripulantes militares, 2 pilotos, um copiloto em cada uma das aeronaves para trazer os corpos dos mineiros. Mas a FAB, Força Aérea Brasileira, informou que realiza hoje o translado dos corpos de 5 das vítimas aqui da cidade de Uberlândia que morreram nesse acidente envolvendo a aeronave lá na cidade de Barcelos. A decolagem sai da base aérea de Manaus às 2 horas da tarde, horário de Brasília, com previsão de chegada aqui no aeroporto de Uberlândia às 5 horas da tarde. Esse deslocamento vai ser feito por uma aeronave pertencente ao 1º Esquadrão do 1º Grupo de Transporte, que é o Esquadrão Gordo. Essa foi a nota enviada pela Força Aérea Brasileira, que já está para trazer os corpos de 5 dessas vítimas. Nós vamos relembrar aqui os nomes dessas vítimas de Uberlândia, né, em relação também à memória dessas pessoas e dos seus familiares. São eles o Luiz Carlos Cavalcante Garcia, Eudes Freitas, Hamilton Alves Reis, Fábio Ribeiro, Euri Paulo dos Santos e também o Guilherme Boaventura Rabelo. Essas 6 pessoas que infelizmente perderam a vida nesse trágico acidente, um passeio que eles estavam fazendo para pescaria, inclusive o Guilherme, que já tinha feito essa viagem em 2021, fazendo pela 2ª vez esse ano em busca do maior peixe, segundo disse ele nas suas redes sociais. Inclusive ele mesmo chamou bastante atenção fazendo o que seria uma última ligação de vídeo, uma videochamada para a esposa antes de embarcar no avião. Toda essa história comoveu muito, chama muita atenção, porque todas essas pessoas, em especial as daqui de Uberlândia, que aparecem em um vídeo feito por um deles, estavam muito felizes ali no momento do embarque, né? É um embarque que aconteceu em Manaus, a 400 quilômetros de Barcelos, e quando eles chegavam, infelizmente chovia muito. 2 outras aeronaves tinham deixado de fazer o transporte, o voo, justamente por causa do mau tempo, e na hora de pousar houve esse problema. Quando parece que pousou no meio da pista, não havia espaço suficiente para frenagem. Então tudo isso é uma suspeita, apesar de o caso ainda estar sendo investigado, né? As causas não estão devidamente confirmadas, mas a suspeita é que seja por conta desse mau tempo, questão de visibilidade, de espaço, enfim, uma tragédia muito triste realmente, muito chocante, que deixa a gente consternado e, claro, solidarizados com todos os parentes, né, amigos também dessas vítimas. Mas o fato é que os corpos serão transladados ainda hoje, saindo às 14 horas, daqui a pouquinho, com chegada prevista para 5 horas da tarde aqui no aeroporto de Uberlândia pelas Forças Aéreas Brasileiras. Rafa.
Tá aí a nossa querida Carolina Barros trazendo as informações. Lembrando, Barcelos é uma cidade pequena, tem pouco mais de 27 mil habitantes. Normalmente, né, sempre nesse período do ano, começando aí em setembro até fevereiro, muitos turistas do Brasil inteiro vão para lá para a prática da pesca esportiva. Lembrando que ali tem o Rio Negro, inclusive, que está ali em Barcelos. Então, uma situação que é comum esse tipo de viagem, muitas pessoas vão para lá, mas foi triste demais o que aconteceu. Quando a gente fala em Amazonas, nós estamos falando de uma das regiões mais úmidas do nosso país. Ali se chove muito, viu? Chove muito. E estava chovendo muito quando aconteceu o acidente. Segundo informações que estão sendo analisadas e investigadas, estava no momento do pouso, eles tentando fazer o pouso quando estava chovendo e ali já o avião não teria conseguido segurar e aconteceu esse gravíssimo acidente. Vamos lembrar mais uma vez dessas vítimas, né? Essas vítimas que são aqui da cidade de Uberlândia, são 6 pessoas aqui da nossa cidade. O Guilherme Boaventura, que está aí na tela, ele que já esteve em Barcelos, como explicou muito bem a nossa repórter Carolina Barros, ele era engenheiro formado pela Universidade Federal de Uberlândia, diretor de uma empresa, inclusive, de engenharia. Euri Paulo dos Santos era um ex-associado do Grupo Algar, empresário do ramo também de engenharia, com Moderna Empreendimentos, Serviços Limitados, trabalha nesse ramo, nessa empresa, desde 2013. Fábio Ribeiro, empresário também ex-associado do Grupo Algar, ele que sempre compartilhava vídeos pedalando, gostava muito de pedalar. Hamilton Alves Reis, também empresário, o Hamilton inclusive foi diretor em 2000, do Grupo Algar, até os anos 2000 ali do Grupo Algar. E eu lembro que o Grupo Algar lamentou através das redes sociais, em nota que mandou para a imprensa a morte, né, dessas pessoas, desses associados. O Eudes Freitas, ele que trabalhou por 20 anos também no Grupo Algar, atualmente ele é CEO de uma empresa de terra, engenharias e fundações e sondagens, ele que era sócio do filho. O Luiz Carlos Cavalcante Garcia, que era membro do Conselho Deliberativo do Cajubá Country Club, que também tinha um hobby, né, de pedalar, né, e tudo mais, uma situação muito, muito, muito difícil. Então a Algar se prontificou a dar nota, lamentando tudo que aconteceu. As investigações em relação a esse acidente continuam. A empresa aérea responsável pelo táxi aéreo informou que lamenta o acidente, que a segurança dos passageiros e da tripulação é sempre uma prioridade para a empresa. E essa aeronave, ela tem capacidade para 18 passageiros, 18 pessoas no total. E estava em situação regular e que está à disposição das autoridades na investigação desse acidente. Uma situação lamentável, triste, triste, triste. E logo, logo teremos aí os corpos das vítimas aqui na cidade de Uberlândia para que os familiares, os amigos possam se despedir.